Sejam bem-vindos ao Unimed Talks, a série de podcasts da Unimed Porto Alegre. Eu sou a Elisandra do Amaral e o nosso tema de hoje é Oncologia, a jornada do cuidado baseada em valor. Estou aqui para o nosso bate-papo com Cristiane Gonçalves, superintendente de serviços próprios da Unimed Porto Alegre, e doutora Fernanda Long, médica coordenadora do nosso Centro de Oncologia da Unimed Porto Alegre. Sejam bem-vindas. Obrigada. E para começar o nosso bate-papo, eu trago aqui para vocês um estudo recente da OMS, agora de fevereiro, que refere uma pesquisa realizada em 2022 com 115 países que fala sobre o aumento expressivo, 20 milhões de novos casos de oncologia no mundo. Então, a minha pergunta para vocês é: o que tem provocado esse aumento expressivo nos casos de oncologia? Então, nós vemos um crescimento e um envelhecimento da população. Além disso, as pessoas elas estão mais expostas aos fatores de risco, que são bem conhecidos. Hoje nós sabemos que tabagismo, o álcool, obesidade, sedentarismo, consumo de alimentos processados, estão diretamente relacionados ao surgimento de cânceres. E também nós observamos pós-pandemia que as pessoas passaram a fazer um diagnóstico mais tardio. Certo. E pensando assim, na complexidade desse momento para as pessoas, se deparar com um diagnóstico de câncer, como é difícil, como isso por vezes desestabiliza as pessoas. Mas se a gente pudesse trazer alguma dica, o que é importante nesse primeiro momento, quando as pessoas se deparam com essa informação? Olha, nós entendemos que talvez o mais importante seja o paciente ele ter confiança no médico que está lhe acompanhando, Isso é fundamental para receber o diagnóstico e iniciar um tratamento. Além disso, o acolhimento a essas pessoas é importante e levar para o paciente as informações corretas sobre a patologia que ele está apresentando. Os pacientes têm muita fantasia em relação ao diagnóstico. A primeira coisa que as pessoas em geral pensam é que vão morrer, E hoje nós sabemos que tem muitos tumores que são altamente curáveis. Então, a gente desmistifica isso, E não ilude o paciente jamais. O paciente tem que saber o que está acontecendo com ele, mas é importante, então, receber a informação correta. No serviço, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha muito com isso, Esse acolhimento, essa passagem de informações corretas, isso tudo é feito no serviço. E aí eu acho importante, então, a gente falar um pouquinho sobre o que a Unimed vem adotando em boas práticas para acolher o cliente nessa condição. Eu vou falar um pouquinho antes do diagnóstico, O que é importante? O importante é conectar os serviços para que o diagnóstico e o tratamento inicie com o menor tempo possível. Então, a gente vem procurando conectar os serviços de imagem. Quando uma paciente, por exemplo, faz uma biópsia conosco, nós monitoramos esse tempo de agendamento e depois o resultado. Fazemos a comunicação com o médico assistente para que o paciente logo tenha acesso ao fechamento desse diagnóstico e comece a sua jornada de tratamento. Uma outra importante ferramenta que nós estamos já em uso e que vai se ampliar nos próximos tempos é a prescrição online, Nós começamos a utilizar uma ferramenta que vai reduzir drasticamente os tempos de prescrição e análise dos tratamentos. Além disso, quando a gente fala em acompanhamento, é importante observar que não é só o tratamento que é feito no serviço, a quimioterapia e o processo todo de acolhimento com a equipe multidisciplinar. Além de avaliação nutricional, de acompanhamento psicológico, de um acompanhamento por parte do enfermeiro e do farmacêutico, a equipe tem ampliado os seus limites
físicos do serviço, fazendo um acompanhamento domiciliar dos pacientes através da navegação. O que antes nós fazíamos apenas com um farmacêutico, no caso do uso de medicamento via oral, nós, no ano passado, ampliamos para todos os nossos clientes que estão em qualquer lugar do Brasil. Então, nós fazemos o acompanhamento, e monitoramos as reações, a forma de uso, enfim, para que o paciente consiga se sentir seguro no tratamento. E, além disso, no processo de navegação, o paciente consegue ter orientações de manejo, de reações, evitando muitas vezes a busca por um serviço de emergência. Caso o paciente tenha SOS para fazer o atendimento pré-hospitalar em casa, também é muito importante e acaba completando todo este processo. E a escolha do médico, né? Porque a gente falou sobre a importância da relação de confiança com o médico que vai acompanhar. E se esse cliente já escolheu o seu médico, como acontece esse atendimento por parte do Centro de Oncologia? Ele precisa ser atendido por um médico do Centro de Oncologia ou ele pode seguir sendo acompanhado pelo seu médico assistente? Como funciona essa relação? O paciente segue o acompanhamento com o médico da sua escolha, né? Ele não tem nenhuma obrigatoriedade de trocar de médico por ser atendido no centro de oncologia. O médico que atua dentro do centro de oncologia, ele interfere no atendimento desse paciente apenas se ele apresentar intercorrência clínica durante o tratamento que ele está recebendo lá dentro, né? Além disso, nós temos 26 médicos que atuam lá dentro, que têm uma agenda de consultas para atender pacientes que querem ser atendidos lá dentro, tá? Mas isso é uma opção do paciente. E o que nós temos além é o médico paliativista, que atua também quando algum paciente tem necessidade de cuidados paliativos, e ele atua sempre de acordo com o médico assistente, sempre em conjunto com o médico assistente. Que importante isso, né? Um cuidado completo, um cuidado longitudinal mesmo, né? Mas como é que a Unimed sabe que está no caminho certo? Como é que a gente evidencia isso na prática? É uma excelente pergunta, Lisandra. Nós buscamos a acreditação hospitalar como uma forma de chancelar as nossas práticas assistenciais, para entender se nós estamos no caminho certo. Desde 2013, então, a gente fez esse movimento de buscar uma empresa externa para nos avaliar. Hoje, somos certificados em excelência pela DNV, que, em nome da Organização Nacional de Acreditação, nos confere esse título. Nós, além de avaliar através da acreditação hospitalar, nós também realizamos estudos de efetividade para entender se os nossos tempos de sobrevida dos pacientes em relação às patologias são adequados em relação aos índices internacionais, e sim, a resposta é positiva. Nós já fizemos algumas demonstrações em relação a isso, inclusive para o processo de acreditação. Então, nós temos uma certeza de que nós estamos no caminho certo e que essa abordagem que nós utilizamos, multidisciplinar, é a melhor abordagem para o tratamento do paciente. Perfeito. E acho que a gente circulando no dia a dia e vendo o cuidado que essa equipe tem, né, com os pacientes, é emocionante de ver o vínculo que se cria, né? O quanto essa relação também é super importante para o desfecho do tratamento, assim, né? Para como a pessoa vai se sentir ao longo dessa caminhada, e conecta super bem e é percebida, né, por essas avaliações externas que a gente busca, né? Porque não basta somente uma formação boa, né? Uma formação científica boa. É preciso também ter um propósito de cuidar correndo pelas veias, né? A gente sempre comenta que
os nossos profissionais gostam muito do que fazem, acreditam no que fazem, e isso reflete nos nossos índices de satisfação e também no NPS que nós temos, né, que é um NPS de 90%, né, de 90 pontos, então é um NPS altíssimo e demonstra todo o reconhecimento dos pacientes e também dos médicos aos tratamentos que nós realizamos lá no serviço. Excelente. E ainda pensando assim, né, nos desafios que a gente tem em relação à oncologia, né, porque essa é uma construção a várias mãos, né, quando a gente pensa em tudo que vem acontecendo, como que as pessoas podem fazer para se cuidar, né, como que a Unimed, enquanto operadora, enquanto serviço próprio, né, consegue cuidar, mas a gente também traz para essa relação o quanto as empresas podem contribuir nesse modelo de gestão de cuidado, né? Nessa transformação da cultura de saúde que a gente vem buscando impulsionar, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês de que forma as empresas podem colaborar, né? Como é que a gente pode trazê-las para essa força-tarefa, né? Para essa cadeia de ajuda na construção de uma saúde melhor para as pessoas. A responsabilidade, acho que a gente pode dizer assim, a responsabilidade da empresa, ela se conecta muito com a intenção da Unimed em proporcionar um olhar para a prevenção, né? Então, o estímulo a boas práticas na alimentação, a exercícios físicos, a abandono de vícios que prejudicam a saúde é muito importante, e o Viver Bem, que é um programa da Unimed, que é disponível para todas as empresas, ele se presta muito a provocar um pensar diferente para esse colaborador, que tem um plano de saúde, mas não é uma condição ter um plano de saúde, logo eu estou com os meus exames em dia, meus exames preventivos, né? Então, trazer para perto, né, a equipe do Viver Bem para essas provocações e manter viva essa vontade, esse desejo de ter uma vida mais saudável vai ajudar muito em todo esse processo. O próprio incentivo, né, aos exames preventivos de saúde do homem, saúde da mulher, como a gente tem visto, as empresas fazem um movimento muito forte ali no mês de outubro, no mês de novembro, mas como é que a gente consegue manter vivo isso ao longo do ano, né, esse hábito de se cuidar, né? Então, acho que a gente poder estimular isso enquanto organização é muito importante, através de políticas internas, através de campanhas de conscientização, né? Um cronograma organizado para o ano, né? Tratando temas que, conforme o perfil da empresa, faz sentido para ela. Uhum. Né? Se a empresa já tem a maioria dos colaboradores que não fumam, talvez não faça sentido fazer uma campanha de tabagismo, mas pode ser que faça sentido fazer uma campanha em relação ao sobrepeso. E quais os desafios para um serviço como o Centro de Oncologia nesse cenário, né, nesse contexto? Bom, nós temos o primeiro grande desafio é conscientizar as pessoas sobre a questão da prevenção, né, que a Cris falou muito bem. E o segundo desafio que nós temos como operadora é manter a sustentabilidade da cooperativa. Sabemos que nós temos muitos tratamentos entrando no mercado, né? Nós temos que disponibilizar esses tratamentos para os nossos pacientes. São tratamentos de alto custo e muitos deles o paciente usa por tempo prolongado, né? Então, é um alto custo por tempo prolongado. Além da sustentabilidade, né, de estratégias para manter a sustentabilidade da empresa, nós não podemos perder a qualidade assistencial. Então, tem que ser tudo conectado. Estamos nos encaminhando para o encerramento desse episódio. Quero agradecer a Cristiane e a doutora Fernanda por compartilharem reflexões importantes conosco sobre esse tema. E não deixem de acompanhar nossos próximos conteúdos. Até mais. Obrigada. Obrigada.